Bom dia, eu me chamo Guilherme Vogel de Carvalho, sou estudante de Engenharia Sanitária Ambiental da UFSC. Hoje eu vou apresentar meu trabalho de hidrologia que tem como tema a análise morfométrica da bacia hidrográfica do rio Atibaia. Bom, o objetivo geral desse trabalho seria realizar a delimitação da bacia hidrográfica do rio Atibaia, localizado no estado de São Paulo, a partir do seu ponto de resultório utilizando o software QGIS. Além disso, eu busquei conduzir uma análise comparativa morfométrica entre a delimitação manual e automática da bacia, com base nos parâmetros extraídos para caracterizar as particularidades dessa bacia. Bom, antes disso foi realizado algumas correções. A primeira dessas correções seria em relação às coordenadas do exutório, onde só foram faladas as coordenadas geográficas. Agora eu adicionei as coordenadas do TM. Outra correção seria nos mapas, que faltavam alguns elementos cartográficos. Então foi feita essa correção adicionando o grid e também as coordenadas. Outra correção seria em relação a um erro no texto, em que esse erro foi causado pela falta de inserção do gráfico 4 na tabela de gráficos, agora corrigido. A quarta correção seria em relação à falta de uma discussão em relação dos perfis dos rios principais, tanto da manual quanto da automática, em que na manual ela apresenta maiores oscilações de altitude. Isso se deve à resolução limitada dos dados vetoriais, que foi utilizado o HydroRivers, enquanto na automática segue com mais fidelidade ao relevo, resultando em um perfil mais suave e contínuo. Bom, a quinta correção seria os resultados de tempo de concentração, que são diferentes para as diferentes fórmulas. Pode-se perceber que anteriormente a de Peking tinha um valor muito alto em relação às outras fórmulas. Então eu refiz as fórmulas e vi que estava usando um parâmetro errado. Aí eu corrigi e agora, de certa forma, está mais correto porque todas as fórmulas apresentam valores mais parecidos. Bom, em sexta seria que eu não apresentei um tópico falando dos limiares, né? E do porquê que eu utilizei o limiar de 5.500. Agora eu acrescentei um tópico de comparação dos limiares que eu utilizei. E eu utilizei o de 5.500, pois é o que mais foi parecido com a hidrografia do Hydro Rivers. Bom, e por último a última correção seria que eu não tinha realizado a quarta lei de Orton e agora sim realizado e apresentado tanto o gráfico quanto os resultados. Bom, indo agora para o processo de análise, foram feitas as delimitações, duas delimitações. Primeiro, a manual, que basicamente foi pego as curvas de nível da bacia e foi feita de forma manual toda essa delimitação a partir das cotas. Já a automática foi feita a partir de algumas ferramentas, utilizando o R.WaterOutlet, em que procurava o pixel de maior volume hidrográfico. E aí, a partir desse pixel, você gerava toda a bacia de forma automática. Bom, e outras coisas seriam os cálculos, né? Tanto o cálculo de área quanto o cálculo do perímetro total foram utilizadas as calculadoras de geometria do QGIS, com valores expressos em quilômetros quadrados e quilômetros, respectivamente. Já outros cálculos foram utilizados o Excel como ferramenta para auxílio, em que foram realizados vários cálculos, como podem ver aí no vídeo. Bom, já a geração do mapa temático foi utilizada a ferramenta do próprio QGIS de gerenciamento de layout, em que aí pode ser realizado o grid, as coordenadas, tudo certinho. E aqui estão alguns exemplos de alguns mapas que eu realizei, como por exemplo o mapa tanto da delimitação da bacia manual quanto da delimitação automática, também das ordens dos rios, em que nas duas delimitações apresentaram um rio de ordem 4, 3 de ordem 3
e em relação à ordem 2 e 1 foram diferentes. Bom, e de conclusão, de modo geral, a delimitação automática se mostra mais completa e detalhada, sendo ideal para estudos técnicos e análises mais aprofundadas. Já a demarcação manual, mesmo com menos detalhes, pode ser mais útil em situações que exigem uma interpretação mais cuidadosa da realidade local. É interessante observar que tais disparidades analisadas muitas vezes refletem as escolhas visuais de limiar e podem também ser influenciadas por erros humanos durante o processo de delimitação e análise dos dados. Sendo assim, cada método possui seus pontos fortes e a escolha entre eles deve-se considerar o tipo de análise desejada e as características da região estudada. Bom, o link do vídeo está no arquivo da versão final e também irei disponibilizar o trabalho final na descrição desse vídeo.